Direto do Construa Sul, edição Paraná 2025, como bons exemplos podem ser compartilhados práticas exitosas, né? E de que maneira uma organização, uma empresa tem muito a ensinar para outra, né? E de que maneira é possível também entender esse momento econômico como desafiador. Aqui comigo está a Tatiana Chukovski, que é CEO da Ademicon. Bom, a Ademicon que dispensa apresentações quando a gente olha para esse crescimento cada vez mais importante e que, às vezes, acredito que até supera o próprio planejamento, Tatiana. Alegria poder conversar contigo. Bem-vinda. Obrigada, João. Prazer estar aqui com você e estar aqui na Construa Sul para contar um pouquinho da história da Ademicon. Vamos lá, já falando um pouco sobre a Ademicon, como é possível observar esse momento de algumas altas, questões de IOF, outras medidas anunciadas, o acesso ao crédito cada vez mais dificultado, o custo, né, mais caro, e entender isso nesse momento. Já há um certo impacto? Não, vocês olham com cautela? Queria a tua leitura. O produto consórcio é um produto bastante resiliente. Tem mais de 60 anos que existe a modalidade consórcio. E ela vem sempre crescendo. Por quê? Porque ela não está relacionada a juros, a custos de impostos, e ela está simplesmente relacionada à necessidade de crédito. E, de fato, a dificuldade de crédito no Brasil, ou, não vamos dizer a dificuldade, mas algumas pessoas precisam, agora mesmo, na conversa com os governadores, a necessidade, às vezes, de uma grande entrada, ou um custo de juros muito alto, faz com que as pessoas busquem outra alternativa. E aí sim que o consórcio vem. O consórcio foi testado na pandemia a juros de 2% e cresceu 40%. Agora, lógico, com os juros mais altos, fica ainda mais atrativo olhar para o consórcio como opção para aquisição de bens e serviços, porque hoje o consórcio não é só para o imóvel, e sim para serviços, para veículos leves, pesados. Às vezes até para cirurgia. Com certeza, a cirurgia, fertilização in vitro, muito do agronegócio hoje olha o consórcio. Então, o consórcio vem crescendo nesses 60 anos, por isso, pela necessidade do crédito. E quando a gente observa para esse momento cada vez mais complicado do Brasil, é no consórcio que as pessoas depositam as fichas para imaginar um futuro diferente, seja com um carro novo, com uma casa própria, né? É o planejar, né? Eu acho que para quem planeja tem um futuro certo. Você não planejar faz com que, às vezes, você não chegue no teu objetivo. O consórcio, você programa a aquisição do bem e do serviço através de parcelas mensais. Lógico, por sorteio ou por lance, mas faz sim um planejamento para a aquisição desse bem. E de que maneira as pessoas ou os clientes, né, que estão interessados observam para isso e até fazendo contato com a Ademicon, esse momento de dificuldade econômica do Brasil, isso tem impacto para mim? Como é que vocês têm percebido esse retorno também dos próprios consultores? Porque muitas vezes as pessoas não detêm esse conhecimento, né, sobre como que é a questão do consórcio, fazem, são clientes, mas acabam, às vezes, vulneráveis do ponto de vista da informação, porque se simplesmente não tem o detalhe, será que isso eu vou me prejudicar? Não, muito pelo contrário. Eu acho que essa insegurança que existe entre todos, cabe a gente passar essa segurança, né? Hoje, o Banco Central fiscaliza e apoia os consórcios, isso dá uma tranquilidade. E quando a gente vai olhar para o momento atual, dentro de casa a gente consegue passar esse conforto, tanto para os consultores, parceiros nossos, como para os nossos clientes, sempre olhando o planejamento. Essa educação financeira a gente vem criando dentro de casa e a gente consegue entregar essa segurança através disso. E a satisfação de ver clientes, né, extremamente felizes, realizando sonhos, como que é trabalhar com isso também, digamos, não na mesma ponta, mas quando a gente é possível observar o acesso ao crédito e a contemplação. Eu sou apaixonada por esse produto exatamente por isso, porque é a realização do sonho, é a realização do planejamento. E aquilo que a gente falava, é uma cirurgia plástica? Ok, para aquela pessoa aquilo é muito importante naquela hora. A compra de um imóvel ou uma aposentadoria imobiliária, uma atualização de frota,
quando a gente olha para o agronegócio, 23 drones esse mês passado a gente entregou dentro do consórcio. Você imagine quanto evolui essa plantação e que realização poder entregar isto para o nosso consorciado. Eu falo, é a cereja do bolo. Eu comecei a trabalhar dentro da Demicon por causa disso, de ver a realização. Trabalhar com algo que faça o bem ao próximo não tem preço, não é trabalho, é alegria. Falando, genuinamente de uma empresa que começou na capital paranaense, hoje já tem a sua atuação em todo o território nacional. Como é que está essa questão de expansão, né? E a gente está em 2025, mas claro, a Demicon vislumbrando 2030, 2040, como que vocês têm observado tudo isso? Hoje nós somos 240 lojas espalhadas pelo Brasil, com 8 mil pessoas trabalhando com a marca. Nossa ideia é que nos próximos 4, 5 anos a gente atinja 450 unidades espalhadas pelo Brasil, perto de 15 mil consultores, acolhendo os clientes, conseguindo passar a informação. A gente quer ser visto como uma empresa que educa, que explica o que é o consórcio. E essa expansão é necessária para que a gente chegue em todos os territórios do Brasil inteiro. Eu também queria te ouvir, já que estamos aqui nesse evento focado bastante em construção civil, essa questão do acesso ao crédito ou da obtenção junto à Demicon, pensando no imóvel. Hoje existem inúmeras faixas. De que maneira há a personalização no atendimento à necessidade do cliente para que de fato seja possível atender aquilo que ele e a família estão buscando? Totalmente flexível, né? Hoje a gente tem exatamente o crédito, a parcela, a forma de retirar esse crédito que caiba no planejamento dessa família brasileira. São muitas famílias. O Brasil é um plural, né? Então, não importa o estado que você esteja, os planos, os desejos são diferentes. E quando a gente olha para os nossos clientes, a gente percebe exatamente isso, que eles estão exatamente a parcela que cabe no orçamento, em cima do crédito e do prazo. Faz com que ele realize exatamente o objetivo que ele quer. Então, hoje, a gente tem parcelas de 290, 300 reais, até o céu é o limite. Hoje nós temos clientes que possuem 100 milhões, 80 milhões em crédito, como tem o cliente que quer reformar a casa e está fazendo 30 mil reais. Todos são bem-vindos. Aqui a gente vem para democratizar o crédito. Então, nós queremos entregar o crédito, principalmente do imóvel, para todo brasileiro. Sabe uma coisa que eu também queria ouvir, Tati? Aí mais curiosidade do lado, porque muitas vezes quando a gente está rolando vídeo em rede social, surgem os especialistas de plantão e falam sobre alavancagem, sobre ter inúmeras cartas, compra uma carta, contempla, continua investindo. Bom, o fato é que ele seja um investidor, né, um planejador, está pensando num futuro diferente. E esse futuro diferente passa pelo consórcio e também pela Demicon. É que o investimento, quando a gente olha o investimento, e sim, é muito comum hoje. 20% dos nossos clientes olham o consórcio como investimento. E quando eu falo investimento, é comprar uma cota para vender a cota contemplada no mercado para alguém ter um ganho sobre essa cota, ele ser o banco da história, uma aposentadoria imobiliária, comprar vários imóveis, colocar com locação e a locação ir pagando as parcelas e daqui a pouco ele tem uma carteira de aluguel. Quando a gente fala na aquisição de imóveis no exterior, deixando o imóvel em garantia aqui, é possível hoje com o consórcio. Também investir mesmo para construir, para vender depois o imóvel. Quando a gente tem mais de um imóvel, a gente já considera um investidor. Então, muitos vêm com esse objetivo, ter mais de um imóvel. Para encerrar, eu queria te perguntar com relação à segurança e à solidez desse negócio. Transparência, fiscalização, ou seja, muitos que não conhecem falam, mas será que é seguro? Será que não? Bom, o próprio mercado tem observado, é possível observar também a questão do crescimento da própria Demicon e entender que, de fato, esse negócio veio não só para ficar, como também para observar do que a gente tem de a obtenção de crédito, pagando muito menos do que botando dinheiro na mão de banco, por exemplo. A segurança está, primeiro,
todos os consórcios são fiscalizados pelo Banco Central. Isso faz com que traga uma segurança. E o Banco Central é muito fiel a essa fiscalização. É mensal. A gente tem um sistema conectado dentro das administradoras, a qual eles têm acesso total. Então, fica muito fácil. Então, para quem está nos ouvindo, pode entrar no site do Banco Central e conhecer as administradoras que são autorizadas a trabalhar com consórcio. Isso é muito importante. Então, qualquer pessoa que esteja pensando em fazer um consórcio, é importante olhar o site do Bacen. Fora isso, dentro da Ademicon, hoje a Ademicon tem 2 fundos sócios da empresa. Isso faz com que a gente tenha uma governança, uma auditoria de uma Big Price, de uma Big Four, desculpe, a Price no caso, né? Para nós, isso traz ainda mais conforto para os nossos clientes. Toda a estrutura de governança faz com que a empresa possa caminhar mais corretamente. E nós somos uma SA. Então, o balanço público faz ainda ter mais segurança. E quando você olha para algumas notícias, muitas vezes, de pessoas mal intencionadas que acabam vendendo na ideia de que é um financiamento para conseguir a moradia, a casa própria, né? Algo que é um sonho para muitas famílias, mas que, na verdade, a pessoa depois acaba descobrindo que se tratava de um consórcio. Isso é tão triste, né? Porque não que manche a imagem, claro que prejudica, mas está atrapalhando um serviço essencial que vocês prestam e que é muito sério. O consórcio só tem contemplações, por lance ou por sorteio. Não existe outra forma de se retirar o bem. Então, é muito importante que seja claro isso na hora da aquisição, que é um planejamento, que alguém, lógico, vai poder antecipar dando um lance, existe essa possibilidade, mas não existe uma data garantida que o cliente vai retirar o crédito. Por isso, não tem juros, por isso ele não tem entrada, porque é um grupo de pessoas compartilhando de um mesmo objetivo para que todos cheguem lá. Todos vão retirar, com certeza absoluta, mas cada um no seu prazo. Para encerrar, de que maneira a Ademicon tem se posicionado ao ver esse evento e o próprio momento que a gente tem? E claro que os clientes podem sempre contar com a Ademicon. Sempre são todos bem-vindos. Nós estamos aí pelo Brasil inteiro para atender todos esses clientes e realizar o sonho do brasileiro. Com um plano de expansão ousado e extremamente capaz, afinal, quando a gente olha para esse retrospecto, inclusive recente, é possível observar os sinais que a Ademicon vem dando, né? E por isso não é à toa que é referência no Brasil. Conversamos aqui com a CEO da Ademicon. Tati, obrigado pela entrevista. Muito obrigada, até a próxima.